meu nome é Lauro Parente, eu sou da Clearvox e pelo canal Arbitragem hoje a gente está começando mais um Fora dos Autos. O escritório para as empresas do mundo jurídico sempre teve um papel fundamental na cultura da organização. A imponente biblioteca, a sala de reunião, que dependendo do lado que você está, ela é providencialmente intimidatória, recepções bem decoradas e a clássica sala do corner do Big Boss, isso sempre fez parte da mítica do mundo do direito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ainda que existam alguns esforços isolados de trazer um pouco da descontração das empresas de tecnologia para o mundo jurídico, o mundo jurídico tem suas particularidades que muitas vezes impedem uma quebra de paradigmas muito forte. Eu tenho dificuldade de imaginar um advogado de terno camisa se jogando no puff numa sala de descompressão. A resistência a mudanças muitas vezes passa por questões de natureza do negócio, compliance, sigilo, natureza do relacionamento entre pares e assistentes. Mas, de qualquer forma, o distanciamento social obrigou todos a se adaptar ao trabalho remoto em tempo integral. Hoje, para esse Fora dos Autos, que a gente vai discutir essa relação de time, eu conversei com a minha irmã, que é a Alexandra Parente, que foi do RH de algumas instituições financeiras e hoje é sócia na agência Portland, que desenvolve pessoas através de projetos de inovação. E ela me indicou uma amiga dela, Helena Camacho, com 20 anos em RH no mercado financeiro, e há 10 anos atua como consultora em programas de desenvolvimento para diversas empresas, a me ajudarem a tentar responder essas perguntas. Para quem é novo aqui, o Fora dos Autos é uma ideia que a gente teve de trazer temas que não são diretamente ligados ao mundo jurídico, mas que afetam o dia a dia dos escritórios e da prática dos advogados. Bom dia, Helena. Bom dia, Alexandra. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para vocês. O líder hoje está gerindo uma equipe que está em home office de forma compulsória, diferente do home office quando é uma opção. Tá? E da mesma maneira que existem as pessoas que se adaptam e gostam do home office, existe uma outra parcela que não estava preparada para lidar com isso, muitas vezes com falta de uma estrutura adequada, seja física, seja uma estrutura familiar, seja um espaço físico, seja, enfim, o que for. O que o líder tem que levar em conta nesse momento para manter seu time motivado e produtivo? Bom dia, Helena. Obrigado pela presença. Bom, Lauro, obrigada pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que o líder tem que fazer agora é exercer o seu senso de percepção, tentar entender muito bem o que está acontecendo nesse momento e tentar identificar a reação dos seus funcionários. Para isso, ele tem que conhecer essas pessoas e entender um pouquinho mais de como cada um está reagindo a essa situação. Na verdade, as pessoas estão ansiosas, com muito medo, e elas estão muito estressadas. Então, a gente, mais do que nunca, como líder, precisa criar um senso de pertencimento, para que você consiga manter essa equipe unida, em cima de um foco, e hoje se fala muito do propósito, né? Para o que estamos aqui e o que nós estamos fazendo para alcançar o quê. Então, criar esse senso de pertencimento é muito importante, mas para isso ele precisa trabalhar as pessoas, talvez se aproximar muito mais dessas pessoas hoje do que ele se aproximou antes, e não importa o canal, hoje os canais são vários, mas fazer esse contato com o seu funcionário e poder, nesse entendimento mais individual, dar o suporte que essas pessoas precisam. Então, na verdade, o líder precisa ser o líder que aquela equipe precisa, naquele momento. Queria ouvir a Alexandra. O que você acha, Alexandra? Eu acho que eu concordo com a questão da escuta, né? Eu acho que ela nunca foi tão importante. Nesse momento, acho que é importante o líder ter a sensibilidade de entender as diferenças entre as pessoas que compõem o seu time, né? Então, e atender às diferentes demandas. Eu acho que é por aí o caminho para que consiga ter uma unicidade e criar o propósito, né? E ter uma equidade de propósito, porque se você tem um porquê, você suporta qualquer como, né? Então acredito que com a sensibilidade, com a escuta, e tomando as devidas precauções para mitigar os problemas, porque vão ser problemas diferentes, cada um tem a sua realidade. Então, escutar e a prontidão para resolver essas questões, eu acho que é o que vai fazer a diferença para que os times consigam se manter coeso e trabalhando e tendo, sim, o senso de equipe.
mesmo estando separados fisicamente. Entendi. Essa Pode falar, Ana. Eu queria falar que essa conexão humana, ela dá vida e significado, propósito, né, para essa junção de pessoas nas empresas. Então, você precisa resgatar isso, e se não tem, construir rapidamente, né? A gente não pode perder a nossa humanidade com a questão da tecnologia. Então, vamos trabalhar à distância, com ferramentas múltiplas aí, digitais, mas a nossa humanidade ela tem que prevalecer acima desses canais de comunicação. E quem faz essa conexão é o líder, né? Ele tem que ter essa capacidade. Entendi. E na linha do que vocês estão me dizendo, vocês não acham que que o que acontece hoje é uma sensação de que estamos todos no mesmo barco e isso quebra um pouco aquela hierarquização que é forte nas empresas, ou você acha que a hierarquia em determinados tipos de segmento, até com um olhar aqui um pouco mais voltado para o mundo jurídico, ela ainda vai ter um papel importante, ou isso ficou um pouco fora de... Você me lembra um pouco o que eu passo nos processos seletivos, né? Onde a questão, principalmente quando você faz seleção para programas de trainee e tal, onde você quer muito aquele senso de combatividade, você quer a pessoa bastante protagonista ali da sua individualidade, mas quando vai para dentro da equipe, dentro da empresa, você quer o companheirismo e a colaboração. Por quê? Porque você precisa trabalhar junto, mas a estrutura da empresa hoje, ela é antiga, né? Ela é uma estrutura extremamente hierarquizada, você tem lá, desde o presidente até o nível mais de analista, às vezes 5, 6 níveis ainda dentro das empresas. E você quer depois que as pessoas trabalhem com o seu protagonismo, com a sua condição aí de inter-relação maior nas equipes. Mas você precisa trabalhar nisso com alguma coerência, porque senão é muito conflituoso, né? Você quer as duas coisas das pessoas. Então, eu acho que a hierarquia é uma coisa antiga, que existe talvez por uma conveniência de recursos humanos, principalmente na questão de pontuar cargos e salários. Então, como é que eu remunero as pessoas? Então, se cria aqueles sistemas de pontos que são super antigos, mas você quer outra atitude da pessoa, né? Então, acho que a gente passa ainda por um conflito muito grande, mas o que vai prevalecer vai ser a colaboração, não tem como, você vai ter que trabalhar em colaboração, apesar de ainda a estrutura ser super antiquada. Eu acho que poucas empresas tiveram a coragem já de romper com esse padrão mais hierarquizado e estão aí nas empresas de tecnologia de ponta, né? Então, elas conseguiram romper com isso. Mas outras empresas, a grande maioria, eu vejo dentro ainda dessa estrutura muito hierarquizada, que agora vai ter que ser rompida, né? Eu acho que agora a questão desse novo modelo de trabalho é o empurrão final que faltava para as empresas revisarem essa forma de trabalhar e de mensurar o resultado das pessoas. Entendi. Alexandra, você tem algum adendo a essa colocação? O adendo que eu faria, assim, a organização das equipes hoje, ela funciona muito por squads, né? Ou seja, é mais projetizado. Então, existe sim, é importante ter uma liderança em cada um dos trabalhos e dos projetos, mas talvez não seja uma hierarquia onde você tem uma chefia, uma coordenação e assim por diante, né? Eu acho que é mais dinâmico, os papéis eles vão se invertendo ao longo dos projetos que a gente vai executando. Outra percepção que eu tenho das conversas que a gente tem tido aqui com advogados e tal, é o seguinte: o medo do desemprego, que é eminente numa situação que segue a isso tudo, que é uma situação de crise econômica evidente. Entendeu? O medo do desemprego e o receio de não ser percebido como eficiente à distância tem gerado um impacto nos profissionais que é, na minha modestíssima visão aqui, que é danoso. Ou seja, eu percebo pessoas, amigos, conhecidos, que trabalham em empresas que estão até... Tipo, o cara não tem mais pudor de marcar uma reunião que começa às 8h30 da noite. Porque, já que você está em casa mesmo, você está só trabalhando... Tem algum caminho, alguma
pergunta é difícil, eu sei, mas tem alguma mágica, não é nem caminho, para mitigar isso? Ou isso é parte do ineditismo do momento que vivemos? Aí eu acho que tem que ter um combinado, né? Não tem muita outra forma de fazer. Ou pode ser por decreto, vai ser desse jeito e acabou. Tem empresa que, inclusive, tira o acesso web, né, do funcionário para ter um certo controle, porque também tem o outro lado, que é a questão da excessiva hora extra, enquanto isso vai resultar depois em custo para a empresa, né? Então, até eles controlam esses acessos à distância. Mas, enfim, isso é compulsório, né? Eu acho que o caminho não vai ser esse. Eu acho que tem que ter um combinado. Agora, as pessoas estão com muito medo mesmo. Então, elas querem ser produtivas, querem mostrar total disponibilidade para a empresa por conta da imprevisibilidade desse momento. Então, isso pode acontecer também. De novo, eu acho que o líder tem que fazer esse papel, de oferecer esse contorno de como é que vai ser esse trabalho, seja nessas regras mais básicas de como nós vamos trabalhar juntos, né? Mas oferecer uma confiança onde a pessoa se sinta à vontade de trabalhar em cima de novas, não sei se regras é a palavra, mas enfim, de um novo combinado que até então não existia, mas que agora vai ser necessário. Então, de novo, vem aquele conflito, qualidade de vida que vai aumentar e que a gente vai ter condição de poder fazer coisas que antes a gente não podia por falta de tempo e tal, mas, ao mesmo tempo, tem que ficar plugado 24 horas, porque se meu chefe passar um WhatsApp, eu tenho que responder nos próximos 5 segundos. Então, isso precisa ser visto agora. Eu acho que o líder tem esse papel. Na verdade, está se testando muita coisa hoje, né? O que é o melhor? Não tem essa resposta. O melhor para cada empresa e para cada situação, mas a gente está testando muitas novas formas de trabalhar, né? Eu concordo. Eu entendo que, mas eu também entendo que isso é uma angústia da fase de transitória que a gente está vivendo. Então, eu imagino que as pessoas vão encontrar também os seus caminhos dentro das suas organizações, de como se posicionar e como organizar a sua agenda de vida. Porque aquela história da vida profissional, vida pessoal, agora é uma vida só, né? Então, as pessoas precisam também aprender a se organizar e a colocar as barreiras e os limites. E nesse formato, com uma coisa mais globalizada também, fica difícil pensar horários, né? A gente tem que pensar carga horária, talvez, mais do que horários de trabalho, né? Então, mas aí é uma fase transitória e que acho que está todo mundo aprendendo em como se organizar e como deixar os formatos de trabalho mais confortáveis e eficientes para todo mundo. Entendi. Uma dúvida que eu tenho nas conversas é o seguinte: hoje os indicadores de performance, principalmente para esse mundo com que a gente fala mais, eles estão mais difíceis de serem mensurados, que é a hora, como que cobra e tudo mais. E imaginando já num cenário onde as pessoas já voltaram aos escritórios, que é próximo aí, e que elas vão voltar, evidentemente, em períodos parciais, as histórias que eu tenho ouvido da maioria desde os mais radicais, que só voltam no final do ano ou no começo do ano que vem, até os que vão voltar com 30%. Então, as pessoas fazem tipo um rodízio de quem vai ao escritório. Essa mensuração de performance, ela também vai ter que passar por uma mudança. E aí a minha pergunta é: qual que é o risco que as empresas maiores têm do subjetivismo ficar protagonista nisso? Porque eu vou medir performance baseado no que o meu líder acha que eu performei. Isso não cria uma vulnerabilidade para a gestão do time, nesse caso? Ou seja, o líder fica muito subjetivo à mensuração dele de performance agora?
Ou não, né? Porque você tem uma tarefa. Talvez agora fique mais evidente quem trabalha bem do que quem não trabalha, né? Talvez a separação seja um pouco mais clara agora do que foi até então. Você vai ter um papel mais talvez definido num projeto, ou em alguma tarefa, ou até na tua atividade ali de rotina diária. É as entregas, né? Que entrega é essa que você está fazendo? Talvez fique mais evidente mesmo a tua produção. Mas, ó, de novo, começa sempre lá no início da coisa, né? Então, qual que é a tarefa, o que eu tenho que fazer, o que a empresa espera de mim. Talvez a gente tenha que ser muito mais objetivo do que foi até então e as pessoas mais protagonistas, o que pode ser uma grande oportunidade. Talvez não seja tão ruim como a princípio poderia se pensar. Mas você talvez vai ter que ocupar um espaço maior de contribuição naquilo que você faz dentro da empresa. É a minha visão, não sei. O que a Alexandra acha? Eu acho que quando a gente mede performance, antes da gente medir a performance, a gente tem um combinado de quais vão ser as entregas e quais vão ser pelo que eu serei avaliado, né? Então, esses combinados vão ter que acontecer nesse novo cenário. E medir a performance vai passar por medir também as entregas, né, como sempre foi, mas também como que eu lido nesse novo cenário, porque agora todo mundo precisa ser um agente transformador, né? Então, acho que a parte de como eu contribuo para a transformação que a minha empresa precisa passar nesse momento de digitalização e de distância de home office, eu vou precisar contribuir com isso também. Então, talvez tenha uma nova variável de avaliação de performance aí. Mas o combinado sempre vai prevalecer, né? Qual é o combinado e por que eu serei avaliado. É isso mesmo. Me veio a imagem agora desses vídeos, as propagandas que a gente está vendo sobre as orquestras, né? Cada um tocando um instrumento ou cantando quando fazem parte de um coral, e no final a música sai bonita, e aí você fala, nossa, mas como conseguiu? Então tem o ritmo, a melodia, a afinação, e as pessoas conseguem fazer isso apesar do canal digital, e no final a música sai, o produto está lá e está bonito. Mas você vê muito mais o protagonismo de cada um, né? O que está tocando o instrumento específico, e que se ele não tocar direito, naquele ritmo, naquela afinação, a música não vai sair como deveria. Então, acho que tem a chance até da pessoa mostrar mais a sua contribuição dentro de um projeto. Não, legal. Isso acho bacana, tudo isso, mas assim, isso tudo a gente está falando de um time que trabalhou junto e que hoje se separou e foi cada um para sua casa trabalhar. Tem um outro cenário acontecendo aí, e esse me intriga bastante, eu acho que a gente conversou antes e achei legal as posições de vocês, que é o seguinte, tem empresa, e não são poucas, que estão contratando, que estão trazendo gente nova para o time. Sim. Eu sou um cara mais velho, trabalhei em empresa faz bastante tempo, mas assim, a empresa tem aquele jeitão, que pode chamar a cultura da empresa e tal. Como é que você vai passar esse jeitão da empresa para essas pessoas que estão entrando numa hora que a empresa está sem cultura ou a cultura está muito dispersa, ou seja, as pessoas não estão mais no escritório e ainda não tem a relação, ou seja, eu contrato alguém, faço uma entrevista virtual, que é muito eficiente, a gente está aqui conversando, estamos trocando informação pelo meio virtual e é ótimo e tal, mas tudo bem, mas uma coisa é assim, esse cara vai ser o meu colega de trabalho, o meu subordinado, até meu chefe às vezes, e como que a cultura, como que você consegue disseminar essa cultura de empresa num momento onde as pessoas não estão juntas, pelo menos fisicamente, vai? Tem um desafio maior nisso ou você acha que isso vai se adaptar? Não, claro que tem. Claro que tem. É uma coisa muito nova, né? É uma coisa que a gente não testou, como vai ter que testar agora. Mas sempre me remete a ter um objetivo. As pessoas se unem em cima de um objetivo. Qual é o significado do trabalho dessas pessoas dentro daquela empresa? A empresa precisa ter um significado também, precisa ter um propósito. E talvez isso tenha que ser mais abordado, mais inserido aí nessa integração que você está comentando. Mas eu acho que em algum momento vai ter, como você disse mesmo, os 30% lá de escritório, que as pessoas vão, em alguns momentos, fazerem
essa interação mais próxima, mais pessoal, mas, de qualquer forma, o que vai unir as pessoas é ter um significado. Tem que se dar hoje significado ao negócio, e isso vai unir as pessoas, eu acho. Eu vejo muito por aí. Eu acredito muito que tem muita tecnologia disponível para isso acontecer. Então, hoje a gente tem algumas plataformas onde você consegue criar trilhas de formação e desenvolvimento, você consegue fazer o onboarding na empresa e quais são os objetivos da empresa à distância. Eu vejo de uma forma positiva essa questão do onboarding de forma virtual, né? Ou seja, talvez a falta do contato físico, porque somos humanos e sentimos falta, é algo que a gente está sentindo. Acho que isso não tem volta também. Eu acho que, por mais que isso tudo passe, voltem a ter os escritórios, esses encontros vão ser pontuais, e as empresas e as pessoas vão precisar encontrar os meios de se entender e de construir uma nova cultura dentro desse novo cenário, que, de uma certa forma, é muito positivo, porque te amplia as possibilidades, né? Não é uma restrição. Olhar isso como uma possibilidade de ampliar ações de integração e de cultura, você consegue ganhar escala com a tecnologia, né? Então, de repente, esses processos se agilizem. Não sei, é uma opinião aqui, mas também um olhar. Eu sou um pouco otimista, né, demais às vezes, mas acredito sim que o que a gente está vivendo, salvo os problemas que estamos vivendo, está gerando uma aceleração num processo que vai ser muito positivo. As empresas vão ganhar escala e vão ganhar em tempo do onboarding. As pessoas vão estar mais disponíveis também para buscar dentro das tecnologias da organização as informações que elas precisam. Então, o perfil de buscador, eu acho que vai ser bem valorizado nesse momento, e eu acho que talvez seja um processo positivo. Me remete muito àquela questão da motivação, né? Que sempre foi um ponto de atenção em RH, nas empresas, na liderança. Precisa manter o time motivado, o time interessado naquilo que está fazendo. E o que une as pessoas é ter um propósito comum, né? Se fala muito hoje do propósito, né? E se esse propósito combina com aquilo que é propósito para você também. Então, se autoconhecer hoje também é muito fundamental para você ter essa conexão. Será que o que aquela empresa quer que eu faça, ou o estilo daquela empresa trabalhar, ou o que ela produz, tem a ver com o que eu quero para mim, com o que eu acredito, com aquilo que eu sou? Então, acho que essas reflexões também começam a ficarem mais evidentes de forma a unir as pessoas, né? Nesse propósito, nesse significado, que deve ter o trabalho tem que ter esse significado, senão não tem por que ele existir, né? A pessoa se envolver. E uma outra questão, que aqui para vocês que estiveram em banco, é uma pergunta importante. É o seguinte: vocês acreditam que exista algum conflito entre empresas onde o compliance é mais restritivo e o trabalho remoto? Ou isso pode ser mitigado com tecnologia, com regras e tal? Vocês enxergam essa dificuldade maior? Ou seja, imagino uma empresa onde o compliance é menor e uma empresa onde as coisas são mais restritivas, onde lida com muita informação sigilosa e tal. Existe esse conflito ou não? Acho que sim. Acho que sim, acho que a regra limita, né? A regra coloca ali claramente, ainda mais no ambiente jurídico, né? Claramente até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Acho que sim. Agora, talvez possa haver uma flexibilidade aí também. Será que essas regras precisam ser tão fechadas como foram até então, sem perder o propósito que elas têm hoje, que é proteger a empresa e a sustentabilidade do negócio, a credibilidade do negócio? Talvez aí tenha uma oportunidade de uma revisão também, de olhar esse mundo novo e rever essas questões que até então funcionavam num ambiente que, como a gente já falou várias vezes aqui, está indo embora, né? Um ambiente que está se dissolvendo, né? Então, acho que isso pode acontecer, sim, esse conflito.
Eu estou faz 5 anos fora do mercado financeiro, né, trabalhando com projetos de inovação com equipes criativas. E aí a gente começa a perceber, e sim, o mercado financeiro tem uma série de regras, tem um órgão regulador, precisa ter um compliance mais restritivo, sim, mas acredito muito que a gente tem que estar aberto a revisitar quais são as regras e o que de fato é necessário se manter, porque vão ter coisas que eu acho que vão perder valor, né? E a gente vai precisar dar um pouco mais de autonomia para as pessoas nesse novo formato de trabalho, porque sem autonomia elas também não vão conseguir performar, né? Então, quando a gente prepara o profissional, dá as ferramentas e coloca e usa a tecnologia disponível em benefício do negócio, o céu é o limite, né? Então, acho que as regras vão continuar existindo, mas eu acho que a gente vai precisar dar uma olhada e entender o que a gente consegue flexibilizar nesse formato de trabalho. E no próprio mercado financeiro a gente tem exemplos bem atuais, né, de romper formas de fazer negócio que impensáveis há uns anos atrás, né, e estão funcionando e estão um sucesso. Então, acho que sim, tem que romper essa visão que era de um mundo que não existe mais, né, e fazer a coisa acontecer de outra forma. Então, o bom é que tem muita oportunidade. Legal. A gente, quando estava antes fazendo a conversa aqui, para uma preleção do que a gente ia discutir, a gente quis deixar uma pergunta bacana para o final. E aí, por sugestão delas, e eu concordo, o que surgiu disso tudo de bom? A possibilidade de atrair talentos fora da região geográfica. Ou seja, antigamente eu tinha um cara muito bom que fazia uma coisa específica, mas que morava numa outra cidade, num outro país até. E hoje isso, de alguma forma, eu já dei um relato aqui de um caso específico disso. Um escritório contratou um cara bom numa área específica que mora distante e que agora integra o time de escritório e que mesmo depois que voltar ele não vai trabalhar. Vocês enxergam isso como de fato uma realidade? Enfim, isso já respondendo para a gente encerrar nosso papo aqui. Como isso uma das coisas boas, e vocês enxergam alguma outra coisa que vocês veem como bacana desse momento todo estranho que a gente está vivendo? Eu acho que não tem volta mais, acho que isso vai acontecer, já acontecia principalmente em tecnologia, né, contratar os famosos indianos, né, para os desenvolvedores indianos, e eles eram produtivos e o mundo todo contratava, então já tem algumas iniciativas, mas que agora se aceleram, sem dúvida. O que eu acho é que a gente tem que aproveitar essas conexões globais para a gente descobrir uma melhor forma de trabalhar, que a gente não sabe qual é. E o líder, eu acho que tem que ter humildade de ir testando isso e aproveitando isso, que é uma oportunidade. E ouvir, eu acho que tem que ouvir bastante as pessoas também. Talvez, a gente falou de escuta, né, no começo aqui da nossa conversa, mas eu gostaria de insistir nisso, que o líder tem que ter a humildade de ouvir mais as pessoas que estão lá do outro lado, e oportunidade que isso dá de poder criar uma nova forma de trabalho que a gente vai testar. E algumas coisas vão dar certo e a gente vai continuar, outras não vão dar, vão ter que ser descontinuadas, mas como um passo para se criar uma outra forma de trabalho melhor, onde as pessoas podem conectar melhor suas vidas pessoais, seus outros interesses e o seu trabalho, que dá muito significado à vida e dá a condição da gente viver, né? De ter o seu recurso aí para poder viver e tocar a vida. Eu vejo que as pessoas vão poder viver no modo que elas querem viver, ou seja, eu não preciso estar num grande centro para ter uma atuação profissional interessante, eu posso estar em qualquer lugar e eu consigo beber de outras fontes nos meus times, né? Eu posso trazer pessoas de outras realidades, outros universos e que vão contribuir. E aí a co-construção desse novo cenário, e aí quando a Helena fala da humildade para ouvir, é a humildade em relação ao conhecimento, né? A gente vai precisar criar novos conhecimentos, né? E juntos, e com realidades diferentes. Eu vejo de uma forma muito positiva, sim, essa questão da gente poder estar em qualquer lugar
e poder estar trabalhando num lugar que não precisa estar em São Paulo, Rio, Minas, né, BH. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar na praia, trabalhando e produzindo do mesmo jeito. Eu vejo isso de forma positiva. Com certeza. E eu queria só completar que é uma oportunidade também de a gente se conhecer mais, né? Você vê muitos depoimentos das pessoas que pararam, né? Todo mundo parou de vez a sua rotina, de repente, e sobrou um tempo ali para a gente poder se descobrir, ou poder até se entender, se compreender mais e poder fazer uma autorreflexão, né? Toda a compreensão, ela passa pela autorreflexão. Então, a oportunidade de cada um se conhecer um pouquinho mais e fazer uma conexão que antes, pela tal falta de tempo, né, que ninguém tinha, talvez agora a gente possa aproveitar, então, essa questão do home office para poder se dedicar um pouquinho a si mesmo, né? Na linha de se autoconhecer para poder gerar o quê? Mais felicidade, que é isso que as pessoas querem, serem mais felizes, mais realizadas e pessoas mais plenas como seres humanos, né? Talvez aí tenha a pontinha do tal mundo melhor, né? Que também se fala tanto, essa pandemia vai gerar um mundo melhor. Quem sabe começa em cada um, nessa autorreflexão e poder, então, ser mais feliz, e aí você vai tornar o teu entorno mais feliz, com certeza. Legal, gente. Você quer falar uma coisa? Não, acho que a gente vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. A gente está numa fase de fisioterapia, né? A gente está tentando, tudo tá difícil, movimentos repetitivos, tentando se enquadrar, tentando entender como fazer, e a gente vai sair disso com novos formatos e novos jeitos de trabalhar, trazendo um pouco mais de satisfação pessoal para todo mundo. E não vai precisar de algoritmo, né? O algoritmo vai estar aqui dentro, né? É a nossa racionalidade. É o algoritmo. Assim esperamos. Bom, queria agradecer demais o tempo de vocês. Foi difícil a gente conseguir a agenda de todo mundo aqui. Para vocês que estão assistindo, no link da descrição do vídeo eu vou deixar o site tanto da Portland e da consultoria da Helena Camacho. Se vocês quiserem entrar em contato com elas, enfim, acho que elas são pessoas que podem contribuir para mudanças importantes aí nas organizações de vocês. E queria agradecer de novo vocês e deixar a gente se ver num próximo vídeo. Um abraço, obrigado. Obrigada, Laura.